para não cair. Prontinho. Então vamos lá, aproveitando esse título, né, desse livro aqui, ó, né? Como vencer suas guerras pela fé. Descubra como enfrentar as batalhas do dia a dia, né? Nós aqui nós estamos trabalhando, né, justamente esses 12 passos baseados na palavra de Deus, baseados na doutrina do AA, baseados na doutrina do NA. Enfim, o importante é nós praticarmos e vivenciarmos esses 12 passos no dia a dia. Isso não é só para um dia, né? Isso é todo dia. Eu preciso primeiro admitir. Por isso que eu já mandei o Daniel comprar um livrinho. Eu queria que cada um todo dia fizesse a sua agenda, né? Por exemplo, hoje, o que eu entendi do grupo, o que eu não entendi, o que eu deixei de entender. Fazer um resuminho, igual na escola a gente faz, né? Igual na faculdade a gente faz, né? Eu acho que é bom para fixar, né? Todo dia eu preciso admitir. Admitir é um verbo que você aceita algo na sua vida, né? O Mauri está chegando aqui agora. O Mauri hoje precisa admitir. Admitir o quê? Precisa admitir que ele está aqui em comunidade terapêutica. Aí eu admito que eu estou aqui. Mas por que eu estou aqui? Por que você está aqui? Né? Por culpa de quem? Por que você veio parar aqui? Porque você perdeu o domínio da sua vida. Mas eu perdi o domínio da minha vida por culpa de quem? Quem que fez essa judiação comigo? Quem que judiou de você? Quem que judiou do Mauri? A ponto dele ter que precisar de um tratamento, a ponto de ter que precisar de uma comunidade terapêutica, né? Assim como os que estão lá hoje fazendo hemodiálise, né? Hemodiálise não. Hemodiálise, o rins é hemodiálise, né? Os que estão fazendo hemodiálise hoje, é culpa de quem? A culpa é do rim, né? Os rins parou de funcionar. Aí eles têm que fazer o sangue tem que ser filtrado numa máquina, né? A doença chegou e pegou neles. E o Mauri, é culpa de quem? Mesma coisa, a doença chegou e pegou nele, né? A culpa é dele? Ele é sem vergonha? Não, nós aprendemos isso. Então eu só preciso admitir que eu sou doente. Eu sou doente. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de sair dessa doença. Eu preciso entender essa doença. Eu preciso conhecer essa doença. Eu preciso ser catedrático nessa doença. Porque se os rins precisam da máquina de hemodiálise, e a dependência química precisa do quê? O câncer precisa do quimioterapia, né? O diabético precisa de insulina. Os rins precisam de hemodiálise, né? O pé quebrado precisa de gesso para endireitar o trem lá, né? Enfim, cada doença precisa de uma coisa. Você tem uma doença, você tem que entrar com remédio, não é? Doença, remédio, doença, remédio, doença, remédio, não é à toa que a farmácia está assim de remédio, né? E a nossa doença que é a adicção? E a nossa doença que é a dependência química? E a nossa doença que é a obsessão e a compulsão e a predisposição da nossa mente por aquilo, né? Ou seja, quando eu avanço para o primeiro gole, automaticamente eu já fico obcecado, obsessivo, compulsivo por aquilo. Qual que é o remédio? Segundo passo, viemos acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia me devolver a sanidade. Esse é o nosso remédio. E se nós estivéssemos trabalhando os 12 passos do câncer, qual que seria o segundo passo? Eu admito que eu tenho um tumor, eu admito que eu tenho uma célula que cresceu, que está crescendo desordenadamente, porque o câncer nada mais é do que uma célula que cresce desordenadamente, ou seja, é um ser vivo dentro do ser vivo. Ao invés da célula trabalhar para o corpo humano, ela se torna um indivíduo isolado, né, do ser humano, e ela cresce por si só. Por isso ela vai crescendo, vai criando raiz, vai ganhando.
e vai sugando toda a energia do corpo, a pessoa vai emagrecendo, é um ser vivo dentro de outro ser vivo. Se o Zé Mané, Deus o livre guarde, pega um câncer, é uma célula dele que começa a fazer uma revolução lá dentro do organismo dele, chamar outras células para se revoltar contra aquele organismo, né? E por isso é chamada maligna, né? Porque o próprio nome é muito parecido com o diabo. O câncer é muito próximo do diabo, só que ao invés de ser o diabo espiritual, é o diabo da célula. É lá dentro do organismo nasce uma revolta, nasce uma revolução lá dentro. E algumas células falam, não vou ajudar esse corpo mais não, ele só manda fumaça para dentro, ele só manda trem enlatado, ele só manda trem que não presta, ele só manda bebida, também não... A célula se revolta contra o organismo. E ela começa então a viver por si só. E aí ela começa a se desenvolver um caroço, a se desenvolver um organismo próprio dela, né? Então o primeiro passo seria a pessoa admitir, o Zé Mané tinha que admitir, ó, eu tenho um câncer, eu tenho um caroço, uma célula que começou aqui a desenvolver por conta própria, né? A enraizar por conta própria, e eu perdi a minha saúde. Ele tem que reconhecer que ele perdeu a saúde. E agora? Quem poderá me ajudar? Divinópolis vai ter que fazer quimioterapia. Gilberto, mas ele pode pedir a Deus também. Lógico, ele pode pedir a Deus também, né? Quantos já não foram curados através de um milagre, né? Deus é Deus de tudo, gente. Deus é Deus do impossível. Deus cura tudo. Mas eu estou dizendo que para o câncer tem solução, mas para a nossa doença não tem, né? A nossa doença é incurável, não adianta, porque nós precisamos trabalhar essa certeza de que nós precisamos de um poder superior a nós mesmos. E qual é esse poder superior? É o poder superior que está nesse livrinho aqui, ó. Cadê o sumário aqui? Cadê o índice, né? A guerra no céu, ou seja, provavelmente vai falar entre o diabo, Lúcifer, né, que se revoltou contra Deus, né? Todo mundo sabe lá no livro do Gênesis a luta entre o diabo, queria tomar Deus do trono, queria tomar o trono de Deus. Para isso ele precisava do homem, né? Por isso ele enganou a serpente, ele enganou a Eva, para depois ele, juntamente com o homem, conquistar o espaço de Deus, né? Derrubar Deus do trono, mas tadinho, ele foi derrubado. Depois a queda do homem, provavelmente aqui vai falar de Eva, né? Que deu conversa para Satanás, né? Ele vai falar do fruto, que a desobediência do homem frente a Deus, né? A primeira desobediência, né? Como o diabo age hoje, que naquela época o diabo agiu na Eva conversando, né? Falando mentira, falando, não, você pode comer que você não vai morrer. Não vai morrer, não, né? Não era morte carnal. Realmente, depois que a Eva comeu, não morreu, não era veneno, né? É a morte espiritual, né? E como que o diabo está agindo hoje, né? Como que o diabo age hoje na nossa vida? Então esse é o poder superior que nós vamos buscar, ó. Por que eu preciso de Deus na minha vida? Porque eu sou impotente para combater o diabo. Às vezes a gente fala assim, eu sou impotente perante o álcool. Eu era impotente perante o álcool, perante a droga. Não é, eu não sou impotente perante o álcool, perante a droga, porque o álcool e droga é matéria, né? Eu sou impotente perante o Satanás, o tentador, o pai da mentira, a besta, né? Eu sou impotente perante aquele que está ao redor buscando a quem devorar. Eu sou impotente perante aquele que quer me derrubar. Eu sou impotente perante aquele que fez a Eva cair, que fez o Adão cair. Eu sou impotente perante aquele que está fazendo os homens cair. Eu sou impotente perante aquele que está fechando a mente do ser humano. Eu sou impotente e por isso eu preciso de um poder superior.
E o poder superior vai me dar o quê? A sanidade. Olha aí que maravilha, né? Vou pôr a mente do Mauri aqui. Aqui está até parecido mesmo com a mente, que a mente é enrolada assim, né? Gente, Deus me livre e guarde de uma mente fechada. O que é uma mente fechada? Ó, Satanás fechou a mente. Se Satanás fechou minha mente, vou pôr aqui uma mente fechada e uma mente aberta. Ó. Aqui tem uma mente fechada, em cima do livro aqui, uma mente fechada e uma mente aberta. A mente fechada é aquela que Deus quer falar com ela, não entra. Pessoa teimosa, pessoa turrona, a pessoa pensa que está pronta, a pessoa acha que tudo que ele tem na memória, na cabeça é o que está certo. A luz do Evangelho para ele não adianta nada, a palavra de Deus não entra. Ele até ouve, mas não põe em prática. Mente fechada, mente lacrada, o demônio lacrou. E o demônio lacrou e o ser humano ainda vem e ainda abraça o demônio junto. Não, eu vou viver isso aqui, acabou. E morre nisso aqui. E não tem evangelho no mundo que consegue abrir essa mente. Está vendo por que nós precisamos da sanidade? Está vendo por que eu preciso de um poder superior para vir me dar a sanidade? A sanidade nada mais é do que um poder superior, um poder de Deus que vem contra isso aqui, ó. Ele vem contra isso aqui. É uma luta, mas até que a minha mente seja aberta. Porque Deus precisa entrar aqui. Deus precisa entrar nessa mente. O Evangelho precisa entrar nessa mente. A verdade precisa entrar nessa mente e destruir o que está aqui dentro. O mundo corrompeu essa mente aqui, o mundo estragou essa mente. Deus então vem com a sanidade e vem dizer: meu filho, deixa eu renovar essa mente, deixa eu lavar essa mente, deixa eu limpar, deixa eu colocar a minha verdade nessa mente, deixa eu entrar com o meu evangelho, com a minha voz, com a minha palavra. Sr. Luiz tem uma musiquinha, como é que é, Sr. Luiz? Fala Deus, fala Deus, fala Deus, fala com brasas no altar. O que adianta Deus falar se eu já estou seguro do que eu sou, do que eu quero? Talvez de uma pessoa que pode falar de Deus para mim, eu até acho que Deus existe, mas eu não mudo. Eu não mudo. Mente fechada. Por que você não vai mudar, gente? Para que ser tão teimoso assim? Ah, não, eu sou assim, pronto, acabou. Não, sou doente, não. Põe na cabeça que não é doente, nada tira da cabeça que é ser humano, que ele, enquanto só se matar. Eu não vou ligar pro Tonico mais, porque eu já tô com vergonha. Pode não querer vir fazer o quê? Né? A mente é fechada. Parece que a mente não consegue dar abertura para a chegada de Deus, para a chegada do Evangelho, para a chegada da luz, para a chegada da verdade. Aqui tem umas palavrinhas, lá em 2 Coríntios 4:4, facinho de gravar. Para os incrédulos, cuja inteligência o Deus com D minúsculo, ou o diabo desse mundo, obcecou. Ou seja, o diabo intrometeu tanto na nossa mente, mas o diabo fechou tanto a nossa mente,
a tal ponto que não percebem a luz do Evangelho. Não percebem a luz do Evangelho. E talvez a gente está ouvindo a palavra de Deus, não é de hoje, está ouvindo a palavra de Deus, não é de hoje, está ouvindo a palavra de Deus, não é de hoje. Não ameis o mundo e nem as coisas do mundo. Sem Jesus nada pode fazer. E está ouvindo, e está ouvindo, e está ouvindo, mas está a mesma pessoa, a mesma coisa e nunca mudou uma vírgula. Quem é você ontem, quem é você hoje? Ontem eu não perdoava e hoje também não perdoo. Então não mudou nada. Ontem eu era alcoólatra, hoje eu continuo alcoólatra. Ontem eu era drogado, hoje eu continuo drogado. Mas e o Evangelho? E a sanidade? Não entra. Mas não, a pessoa tem que ter uma renovação. Ontem eu não suportava ninguém. Hoje eu já suporto. Olha a mente que mudou, né? Ontem eu era bravo, hoje eu já sou manso. Por que você mudou de bravo para manso? A verdade. A mente foi abrindo, apesar de estragada, mas ela foi se abrindo para receber a verdade. Não é outro homem que vai falar na tua mente, não. Né? Não é outro homem que vai entrar na tua mente, não. É o Evangelho, a luz do Evangelho. A mente foi aberta para escrever outro livro, né? Eu tenho que escrever outra história aqui. Essa história de beber cachaça, cair para a rua, beber, cair, arrebentar com todo mundo. Eu preciso renovar isso. Eu não posso andar só com isso. Eu preciso receber coisa nova. Mas eu não quero receber dos homens. Eu não quero receber dos homens. Porque lá no bar você só recebe dos homens. Lá a gente vai discutir futebol, religião, política. Lá você vai discutir quem morreu, quem matou, quem está certo, quem está errado. É só os homens. O mundo é só homem, né? É só conversa de homem. É conversa de boteco, é conversa de campo de futebol, é conversa de time, é conversa de técnica, é conversa de... Isso é homem instruindo homem. Cada qual fala mais mentira do que o outro, né? Cada qual querendo ser maior do que o outro. Porque eu sei isso, o outro fala porque eu sei aquilo, né? A mente precisa ser aberta para receber a sanidade, para receber a conversa de Deus. Não é o homem que vai falar na minha cabeça, não. É o Evangelho. É Deus que vai falar. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala na minha mente. Fala na minha mente aberta. Eu aceito a tua palavra. Abre o conhecimento. Tem uma parte, um versículo, salvo engano, Coríntios, salvo engano. Pede a Deus para que Deus abra o seu conhecimento à verdade. Abrir o conhecimento, abrir a mente para a verdade, para o Evangelho, para a luz. Deixa Deus falar, deixa Deus agir e mudar e transformar. Não que eu quero falar. O problema nosso às vezes também é querer ouvir para passar para os outros. Não, o Evangelho nunca Deus quis passar o Evangelho para alguém para eu passar para frente. É para eu pôr em prática e dar testemunho do que eu faço. O que eu tenho que passar para frente é testemunho. Gilberto, Deus já te mudou? Lógico, a minha mente masturbava 16 vezes por dia, eu não masturbo mais. Já mudou. Eu bebia 2 litros de uísque por semana, não bebo mais. De forma que a minha mente já concebeu outro tipo de vida, tá vendo? É outro tipo de vida, né? Aquela mente de 13 anos atrás mudou. Por que mudou? Porque um dia eu fui para a renovação carismática. E um dia um senhor, num testemunho, ele falou que eu tinha Deus dentro de mim. Aquilo parece que caiu como uma bomba na minha vida. Falou, Deus dentro de mim? Eu levei aquilo a sério. Quando ele falou que Deus estava dentro de mim, eu falei assim, gente, esse homem está fraco da cabeça. Deus está lá no céu, dentro de mim, como?
Mas eu fui matutar sobre aquilo. E uma senhora da Renovação Carismática falou assim, ó, você vai ler o livro tal, que é o Confissões de Santo Agostinho. E com aquele livro eu acabei de confirmar que de fato, na verdade, na certeza absoluta, Deus estava dentro de mim. Então eu que tinha uma mente fechada, totalmente fechada, amarrada pelo Satanás, de que a vida era mulher, bebida, cachaça, né? Praça da Liberdade, capa de revista, estava fechado. Chegasse alguém perto de mim e falasse, Gilberto, você está errado. Eu falei, errado está o seu. Podia falar o que fosse, que eu não ia mudar. Porque eu gostava daquela vida. Eu gostava daquela vida de cachaça, de mulher, de uísque. Gente, eu comprava caixa de uísque. Vinha de Santos para mim, porque eu era seguro, comprava barato, comprava carne. Era 2 toda semana. Nunca gostei de bebida sem ser uísque, não. Deus me guarde. Nem inchava a barriga da gente, dava gás, acabava. Mas enfim, a minha mente estava fechada. Um dia, pela Renovação Carismática, chegou um Zé Mané, um ser humano qualquer, e falou uma palavra, uma frase. E ele nem usou meu nome, ele falou meu filho. Ele falou, meu filho, Deus está dentro de você. Abra os olhos. Aquela frase fez desabrochar uma mente. Aquela frase abriu a minha mente. Falou, Deus dentro de mim? Como assim? Aquele homem foi embora para a casa dele, mas a frase ficou. Uma frase. Parece que nessa frase eu tinha que ouvir essa frase na vida para abrir a mente, para dar um tranco na mente, para a mente chegar e dar um tranco nela, falar assim, opa, não é por aí não, karma, dá uma, né? A partir daquela frase, Deus mora em você, Deus está contigo, Deus está dentro do seu coração. E eu fui em busca para tentar tirar isso de mim, porque eu não podia pensar que Deus estava comigo, porque como é que eu ia para a capa de revista agora com Deus dentro de mim? Como é que eu ia pegar as prostitutas lá com Deus dentro de mim lá? Aquilo me incomodou profundamente, né? E através desse livro que eu li, então minha mente abriu, Deus começou a falar. Deus começou da sanidade, Deus começou a entrar, Deus começou a mudar a minha história, Deus começou a mudar meu olhar, meu ponto de vista, Deus começou a mudar tudo aquilo que eu pensava que era certeza na minha vida, que a vida era gozar, que a vida era prazer, que a vida era gozo, que a vida era cheia, tinha que gozar, que dinheiro nasceu para isso, para eu gozar, para eu... Tudo que eu tinha na mente, de que tudo enquanto é mulher, que eu tinha que ter a beleza funcional, a beleza tinha que ser, né? E que a gente lutava nessa vida para ter prazer, para gozar, tudo aquilo Deus foi trabalhando. Deus foi mudando essa mente, Deus foi mudando, Deus foi mudando, Deus foi entrando, Deus foi falando, Deus foi revelando, Deus foi pondo evangelho, foi pondo carta de Paulo, foi pondo carta de João, já foi mexendo, Deus foi trabalhando, e Deus foi mexendo, e daqui a pouco entra aí, você está no mundo, mas você agora também já está começando a compreender a verdade, e você entre o mundo e Deus, e agora Deus vai entrando, Deus vai cutucando, Deus vai falando, não é por aí. Essa é a nossa mente. Viemos acreditar que um poder superior a nós mesmos ia me devolver a sanidade. Sanidade nada mais é do que a abertura da mente. Deus abre a mente para escrever uma nova história para mim.
Ô sua anta, tudo que você está vivendo, você aprendeu dos homens. Você está usando droga porque você aprendeu do homem. Foi o homem que te ensinou a usar droga. Você está roubando porque você aprendeu dos homens. Você está judiando das pessoas porque você aprendeu isso dos homens. Alguém foi mal contigo e você aprendeu a ser mal. Você está odiando porque alguém odiou você e você aprendeu a se odiar também. Deus então vem nessa mente e começa: deixa eu te ensinar, meu filho. Você é meu filho, você é meu. Deixa eu entrar na sua mente, deixa eu invadir, deixa eu te dar sanidade, deixa eu te dar uma mente nova, deixa eu entrar com a sabedoria, com a verdade. Deixa eu entrar, deixa eu passear, deixa eu renovar, deixa eu te dar sanidade. Sanidade é voz de Deus, não dos homens. Tudo que eu aprendi na vida até 35 anos, só de ser humano. Eu aprendi pazona com ser humano. Eu não fui sozinho. Primeira vez que eu fui, não fui sozinho, alguém me levou. Né? A única coisa que a gente aprende a fazer sozinho é se mesmo que você tem influência do homem. Porque por que eu aprendi a masturbar fora do comum só? Porque eu comecei a trabalhar no cinema com 12 anos. Né? E cinema naquela época só passava filme pornográfico. O que é isso? Um rapazinho de 12 anos? Minha mente foi corrompida por aquilo. Era sexo 24 horas na cabeça. Minha cabeça... Capaz que, se a cabeça é um armário cheio de frase e de palavra, é capaz que se a cabeça da gente tiver 300 milhões de palavras circulando lá, girando lá, é bem provável que a minha, dos 300 milhões, 299 milhões era sexo e mulher pelada. O resto era um instantinho para outras coisas aí, mas era 24 horas pensando naquilo, né? Eu saía da escola louco para ir para o cinema, já para começar a masturbar cedo. Porque a mente foi corrompida com aquilo que é dos homens, né? A interpretação errada do sexo, né? A interpretação totalmente controvertida da vida sexual. Eu aprendi dos homens. Gostei do prazer. Foi que você ter gostado, fazer o quê? Você vai lá, despinha no sabiá e você gosta. Ah, é bom, ué. Parece o bambu. Com quem nós aprendemos que a droga é bom? Ah, de Deus que não foi. Com quem nós aprendemos que a nossa vida tem que ir para o boteco beber para ser feliz? Ah, de Deus que não foi. Você aprendeu com alguém, né? Com quem que você aprendeu que você tem que andar para o mundo aí bebendo cachaça? Ah, de Deus que não foi. A sua mente foi controlada por alguém aí. Alguém pôs na tua cabeça, você acreditou e foi. E depois, na hora que você experimentou, você achou bom. Gente, a sanidade é muito importante. Se hoje tivesse uma redação para a gente falar sobre a sanidade, digamos que hoje tinha aqui uma folhinha aqui para a gente falar assim: escreva o que você entende, o que você sabe sobre a sanidade, né? O que a gente ia escrever? Simples, uma resposta simplesinha. Sanidade nada mais é do que significa mente sadia, mente sã. E uma mente só pode ser sadia a partir do momento que ela é influenciada por Deus. Enquanto ela foi influenciada pelos homens ou por mim mesmo, é uma mente corrupta, uma mente mentirosa, uma mente violenta, uma mente imprestável, uma mente vagabunda, uma mente preguiçosa, uma mente que trata os outros com indiferença, né? Enquanto eu tiver influência de mim mesmo, o que é sanidade?
A sanidade é uma mente sã, uma mente sadia. A minha mente só tem condições de ser sadia se eu ando e penso e vivo uns pensamentos de Deus. É Deus quem fala, é Deus quem trabalha, é Deus quem revela, é Deus quem age, é Deus quem fala. É o Evangelho que entra, é a palavra de Deus que entra. Eu não estou ouvindo os homens. Eu vou ouvir hoje. Eu vou ouvir esse pastor aqui, como é que ele chama? Edir Macedo. Deixa eu ver o que ele está falando. Se ele estiver falando aqui sobre a vida dele e o que ele acha, pode jogar isso aqui no lixo, que isso não vale nada. Mas eu tenho certeza que ele está falando a interpretação dele, a fé dele em relação ao que Deus falou para ele, sobre a palavra de Deus revelada. Pega a sua mente, pega a minha mente. Como que está a sua mente hoje? A nossa mente ainda é aquela mente fechada, não aceita coisa nova, não aceita nada novo, não aceita mudança. Satanás está dominando ela. Minha mente já é uma mente aberta, uma mente que está disposta a conhecer. Eu tenho interesse pelo novo, eu tenho interesse pela palavra, eu tenho interesse pela igreja, eu tenho interesse por conhecer a fé, eu tenho interesse por conhecer a obra de Deus, eu tenho interesse em ser um homem novo, eu tenho interesse. É porque a sua mente já está com poder superior. Agora, uma pessoa turrona, uma pessoa extremamente teimosa, não, eu sou assim, não mudo, né? É igual nós já tivemos um residente aqui, alguns residentes já passaram por aqui, que não estão aqui mais, mas que já revelaram, nós que temos acesso aí, já revelaram aí para a psicóloga, para a Rosiane, não, eu gosto da bebida e eu não vou sair dela. Eu gosto dela e eu não vou sair dela. Eu quero a redução de danos, eu quero beber menos. Está escrito na ficha lá, a revelação da pessoa. Eu gosto, eu não quero viver essa vida sem bebida, eu quero viver essa vida com bebida. A pessoa já trabalhou, a mente dele está pronta. Ele já decidiu que ele quer viver a vida com bebida. E ele veio para cá para quê? Para aprender a beber menos. Aí a psicóloga fala, meu filho, mas aqui então você está no lugar errado, porque aqui a gente não ensina a beber menos, aqui a gente ensina a evitar o primeiro gole. Aqui nós não acreditamos que é possível uma pessoa que é doente beber menos, beber pouco. Você está com quantos anos? Não sei quantos anos. Você já tentou beber? Você já conseguiu beber pouco na sua vida? Não. Então você nunca vai. E quantos anos faz que você está bebendo? 30 anos. E você já conseguiu beber pouco? Não. Nesses 30 anos, toda vez que você foi beber, você bebeu muito. E da agora para frente você quer beber pouco. Tem que matar um sujeito desse, mas é mente fechada. O diabo já fechou a mente naquilo ali. A pessoa quer beber pouco. Não, agora eu quero beber, mas eu quero beber pouco. Mas faz 30 anos que você está tentando beber pouco, você nunca conseguiu. Você acha que da agora para frente você vai conseguir? Vá se anta para lá, ué. Mas mente fechada. Depois da pessoa olhar para frente, o Romano lá programou a vida dele para frente. Digamos que ele projetou a vida dele. O Romano falou assim, vou viver até os 88 anos de idade. Eu estou com 40, vou viver até os 88. Se Deus quiser, eu vou viver até os 88. E o Romano projetou a vida dele com qual mente? Eu quero beber minha cervejinha. Eu quero beber minha cervejinha.
Eu quero beber minha pinguinha, eu quero beber minha cervejinha. Eu quero viver, mas eu não quero ficar também só viver nessa vida sem bebida. Não quero não. Dou conta não. Eu quero beber. Aí, ao invés disso, o Romano fala assim, não, eu quero projetar minha vida agora diferente. O que Deus falar para mim, eu vou viver nesses restos de vida que eu tenho. O que Deus vai falar para o Romano? Para ele pensar na salvação. Porque quando Deus entra na mente do ser humano, e Deus começa a atingir o ser humano, assim como o demônio atinge com dardos inflamados, né? Com veneno, Deus começa a atingir o ser humano com coisas maravilhosas, que eu vou te levar para morar comigo, eu vou te dar uma morada no céu, eu vou te dar a salvação, eu vou te dar a vida eterna. E aí entra as promessas de Deus. Eu vou te dar o galardão, eu vou te dar a coroa, né? Você vai morar comigo, você vai ter vida. Aí entra as promessas de Deus. Uma mente fechada tem as promessas de Satanás, as promessas mundanas. Quais que são as promessas mundanas? Promessas mundanas são justamente as promessas. Satanás promete, mas não cumpre, mas Satanás está sempre falando, não, mas pelo menos você vai gozar. Comigo você vai gozar, você vai ter bebida a hora que você quiser. Você vai ficar tonto, você vai ficar embriagado, você vai ficar rindo à toa. Você vai ficar doidão. Você vai pegar a mulher, você vai comer, você vai gozar, você vai ver que vida que eu vou te dar. E com o demônio de fato é assim. E a gente aprende nossa mente aqui no demônio e fala assim, e vem com a nossa mente, com a nossa proteção mesmo, e fala, não, eu daqui eu não saio, eu quero ficar aqui, gozar, eu quero é gozar. Eu quero é trepar, eu quero é gozar, eu quero é ter prazer. Essa vida eu quero viver ela com prazer, o que eu quero é gozar. A minha mente era assim. Não, eu quero a vida de Deus. Deus vai entrar na minha mente, vai me dar sanidade. O que Deus vai te oferecer? É gozo? É cruz. É sofrimento. É lágrima. É renúncia. É o Evangelho. Meu filho, essa vida aqui, né? E Deus vai começar a falar comigo, meu filho, não é brinquedo não, o trem é feio. É dor. O outro te pisa no pé, você tem que oferecer a outra face. E se alguém te tomar a túnica, dê também a capa. E se alguém te der um prejuízo, larga para lá. Bem-aventurados os que choram. E Deus vai entrando na mente da gente com umas palavras, mas totalmente contrárias ao mundo, mas totalmente contrárias, uma coisa extremamente... O problema é que é radical demais. Se você pegar a mente do mundo, é gozo, prazer, é gozo em cima de gozo. Se você pegar a mente provocada por Deus, você vai encontrar pessoas extremamente ligadas à salvação. E Jesus vai dizendo para essa mente aqui, bem-aventurados aqueles que choram. Jesus quer as pessoas que choram. O demônio fala, não pode levar desaforo para casa. Mata. Jesus fala, humilha-te. A voz de Deus é uma voz mansa, é uma voz suave, é uma voz... Qual voz que eu quero ouvir? A do diabo, a do mundo, que é prazer puro? Porque o diabo só tem prazer, gente. Tem outra coisa o diabo para oferecer para minha mente? Pensa aí, tem outra coisa? Até para Eva, o diabo foi pelo lado do prazer. Porque a única coisa que o diabo fala é mentira. Primeiro que ele não tem prazer nenhum, porque se droga fosse prazer, eu queria droga. Só que o prazer é 10 minutos, 5 minutos.
Depois você tem que ir lá usar de novo, usar de novo, usar de novo, usar de novo, usar de novo. Isso é loucura. Isso é para burro, só ignorante para pensar que droga e bebida é bom. Era bom se você pudesse usar, não tivesse ressaca e você ficasse naquela onda toda, o tempo todo, né? Mas você não fica naquela onda daqui a pouco e custa caro. Daqui a pouco você não tem dinheiro mais para pagar teu vício, você tem que começar a ir no angu de caroço. Mas tem milhares de mentes presas nisso, no prazer. E Deus é a mente aberta. Deus entra com o Evangelho. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os injustiçados, bem-aventurados aqueles que sofrem injustiças por causa do meu nome. Bem-aventurados os humildes, porque serão exaltados. Bem-aventurados, bem-aventurados. Sofre, meu filho, sofre as demoras de Deus, né? Anda com a couraça da justiça, seja justo, seja honesto, seja direito. Perdoa, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, né? E Deus vem falando, e Deus vem trabalhando a mente, Deus vem trabalhando a mente, vem jogando palavras na gente, vem revelando e vem dizendo: meu filho, a fé é isso mesmo, você tem que acreditar sem ver, né? Você tem que acreditar sem ver. E a mente possuída pelo demônio está cheia de dúvida, não sabe se realmente Deus existe. Essa mente possuída pelo Satanás, ainda presa por Satanás, ainda é uma mente duvidosa. Tem hora que a pessoa ainda pensa assim: será que Deus existe mesmo? Mas isso é Satanás entrando na mente dele para pôr dúvida na fé dele. Será que Deus realmente importa se eu ficar bebendo? É uma mente cheia de dúvida, é uma mente cheia de confusão, uma mente cheia de... não sabe se anda para cima, se anda para baixo, é uma mente confusa, é uma mente que não tem rumo, é uma mente perdida, é uma mente nas trevas. A mente do ser humano que realmente foi influenciada por Deus, influenciada pela verdade, pela luz do Evangelho, é uma mente que sabe para onde vai. É uma mente que sabe e acredita nesse Deus, nesse Filho de Deus, e acredita na vida eterna e sabe que vai para lá. E a fé vai só aumentando, e a fé vai aumentando, porque ele continua vivenciando a palavra de Deus. Essa é a sanidade. O que é a sanidade então? Sanidade nada mais é do que ser influenciado pela luz de Deus. Eu deixo Deus mudar os meus pensamentos e a minha forma de pensar. Eu deixo a palavra de Deus agir em mim. Eu deixo Deus entrar com a sabedoria que vem do trono dele. Eu deixo Deus entrar na minha mente. Eu não bloqueio a palavra de Deus. Pelo contrário, eu tenho interesse pela palavra de Deus. Eu tenho interesse, eu tenho vocação, eu tenho desejo de mudança. Eu quero andar no caminho estreito. Eu quero viver no caminho estreito. Eu não quero o prazer, que é o caminho largo. Eu quero o caminho estreito. Eu quero sofrer. Eu sei que o sofrimento deste mundo vai ser recompensado com o gozo da vida eterna, porque é isso que está no Evangelho. O sofrimento desse mundo, o sofrimento desse mundo aqui, o sofrimento que todos nós passamos nesse mundo, o sofrimento de não poder beber mais, o sofrimento de não poder usar droga mais, o sofrimento de ter que viver realmente só num arrozinho com feijão, o sofrimento de não poder ficar aí pegando tudo enquanto é mulher que aparecer pela frente, o sofrimento de você ter que carregar uma só carne, o sexo com uma só carne, o sofrimento que você tem que amar uns aos outros, você não pode tratar o ser humano assim. Tudo isso é influência de Deus, tudo isso é influência da vida eterna, tudo isso é influência do Evangelho, é influência de Deus na nossa mente. A minha mente vai sendo então construída para amar, a minha mente vai sendo construída para suportar o outro irmão, a minha mente vai sendo construída para, se alguém me xingar de filho da puta, desgraçado, eu aceitar. Minha mente vai sendo construída, minha mente vai sendo então restaurada, minha mente vai sendo renovada, e eu deixo Deus trabalhar.
Gilberto, Deus trabalha a mente? Não, Deus na mente só dá a sanidade, para depois Ele descer isso para o coração, porque o dia que a sua mente deixar do diabo descer para o coração, meu filho, a palavra de Deus fala que do coração é que vai sair as coisas ruins, a inveja, o ciúme, a maledicência, tudo vai sair do coração. Mas as coisas boas também, Jesus falou que do seu tesouro você pode tirar tanto coisas boas quanto coisas ruins. Deixa Deus trabalhar a nossa mente. Não vamos ficar presos às nossas verdades mundanas, não. Ah, mas beber é bom. Só louco para falar que não é bom. É a coisa mais gostosa que existe na face da terra. Aliás, eu posso fazer uma pesquisa aí. Não existe nada mais gostoso do que a bebida e a droga. Nem mesmo o sexo. O sexo está muito longe da bebida. Não existe nada mais prazeroso do que a bebida, mas é mundana, é diabólica. E eu aprendi com os homens, porque se eu tivesse aprendido com Deus, tudo bem, mas eu aprendi com os homens. E tudo que você aprende com os homens tem que ser largado. Porque nós devemos aprender essa vida com Deus, com meu Pai, com o Criador. É Ele que precisa me ensinar a viver nesse mundo. É a voz dele que eu preciso seguir a verdade. E não os homens. Porque os homens são mentirosos, levianos, interesseiros. Só pensam em si. Homens de dupla personalidade. A hora que você tem dinheiro, eles chegam bonitinho. A hora que acaba o dinheiro, eles vazam na braquiária. Homens de duplo coração. De manhã parece bonzinho, de tarde já está te enforcando. Homens maus. Tudo que a minha mente aprendeu dos homens, e quando eu falo dos homens, eu estou falando de mim mesmo. Tudo que eu aprendi de mim mesmo, Deus tem que passar a sanidade aqui. Deus tem que passar o trator, arrancar isso fora e jogar a verdade dele. Deus tem que fazer uma permuta, Deus tem que fazer uma troca. Tudo que eu sei da vida em termos de homens está errado, é corrupção. Por que a política não presta? Porque para todo lado que você olha, um político ajuda o outro a roubar. Por quê? Ele aprendeu dos homens. Não adianta, né? Uma palavrinha aqui. A carta de Tito. Para a gente entender quando a pessoa deixa a mente dele, entrega a tua mente agora, né? Entrega a Deus para Deus trabalhar. Por isso o terceiro passo, entrega. A gente pode fazer uma oração assim: Deus, quer saber de um caso? Eu já pus essa mente a serviço de tanta coisa, de tanta porcaria. Eu já pus essa mente para pensar tanta coisa que não vale nada. E eu te entrego ela, trabalha em mim, Senhor. Manda essa palavra sua, manda esse evangelho, pode mandar que eu vou, pode mandar, manda bala, pode mandar. Derruba mesmo, pode revelar que eu estou preparado. Eu estou preparado, o Senhor pode mandar porque eu estou preparado. O Senhor pode mandar, eu estou preparado. Eu já estive preparado para receber até fumaça, química, gasolina, álcool, querosene, né? Minha mente já aceitou tanta porcaria nessa vida. Não é possível que agora eu não possa ceder e me entregar ao Senhor para receber a tua verdade, a tua palavra. Fala que eu te escuto. Fala que eu estou com os meus ouvidos atentos à tua voz, Pai. Pode falar. Fala, Pai. Fala que eu vou te ouvir. Vai que eu cumpro, vai que eu gosto da tua voz, vai que eu gosto da tua palavra. O pior de Deus é que a primeira coisa que Ele vai falar para a gente depois dessa oração: renuncie a si mesmo. Renuncie a si mesmo significa tudo que você sabe, você esquece. Que eu vou te fazer uma nova criatura. É o renascimento.
eu vou te fazer de novo, nova vida, eu vou te restaurar, é um vaso novo, porque tudo que você sabe está errado, não aproveita nada, dica de nada, a não ser os dons que eu já te dei, porque o que a gente sabe nessa vida é os dons, dom de funileiro, dom de padeiro, os dons de mexer com a terra, né? Saber. Eu posso plantar uma flor, eu já plantei rosa de cabeça para baixo, de cabeça para cima, de espinho para baixo, para o meio, para baixo, não nasce mais nem por decreto. O Josi chega lá em casa, nem fura buraco direito e enfia que é toco lá, no outro dia tem rosa. Eu falei, mas não pode, não tem isso. É o dom. Deus deu o dom para a gente. É a única coisa que vai restar. O resto pode pôr na lata de lixo. O resto pode pôr na descarga. Para os puros, todas as coisas são puras. Mas para os corruptos e descrentes, nada é puro. Quem que é descrente? A mente violentada pelo demônio, a mente violentada pelo capeta, segura pelo capeta, dirigida pelo capeta, uma mente mundana, uma mente que só pensa em prazer, só em gozar cedo, gozar de tarde, gozar de noite, e gozar, e tem que gozar, mas é festa, mas é chão, mas tem festa, tem rodeio, tem que ter, né? Mente. Para os descrentes, para os corruptos, nada é puro. Até a sua mente e consciência são corrompidas pelo mal. Carta de Tito 1:15. Diz que tinha uma senhora uma vez que amava muito o mundo e ela converteu com ouvi isso na Canção Nova uma vez. Ela converteu com essa palavra da primeira carta de João aqui, ó. Se eu achar. Diz que ela amava o mundo, mas amava tudo. O mundo era prazerosa ao extremo, voltada ao extremo para os prazeres do mundo. Eu vi aqui hoje, mas não marquei direito. Essa aqui. Ela leu essa palavra, ela foi na igreja e o pastor, o padre, sei lá quem, proclamou essa palavra 8 vezes durante a pregação dele. Ela contou as vezes que ele falou essa palavra. Ela chegou em casa, leu essa palavra de novo e falou. Naquele instante, aquela mente daquela senhora foi aberta por essa palavra. Assim como a minha foi aberta por aquele senhor que falou: Deus está dentro de você. Minha mente abriu com aquela palavra. A mente dessa senhora abriu com essa frase aqui, com esse versículo. Porque todo que nasceu de Deus vence o mundo. E ela fala assim, mas gente... Aí ela interpretou a palavra, mas eu não nasci do capeta. Então você vence o mundo. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E ela interpretou ela como filha de Deus. Ela falou assim, mas eu sou filha de Deus. Aí na mesma hora baixou nela e falou, mas então eu venço o mundo aí. Porque diz a palavra que... Cadê? Porque todo que nasceu de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aí ela falou assim, mas não pode, eu não nasci do capeta para ficar no mundo aí. E naquele momento a mente dela se abriu, e ela deixou Deus então entrar com a sanidade
e Deus trabalhar, escrever uma nova história na vida dela. Eu tenho certeza que essa senhora, eu não conheço ela, não sei quem que é, mas eu tenho certeza que ela tem uma nova vida hoje. Não é mais a Maria Madalena da prostituição. Não é mais a samaritana dos 5 maridos. Porque não há ninguém nesse mundo que encontra com Jesus que é a mesma pessoa. Se o encontro for verdadeiro. A partir do momento que a gente encontra com Jesus, você muda de vida. Não tem um sequer que encontra com Jesus e permanece o mesmo. A não ser que passou por ele desapercebido. Ou a palavra está passando desapercebida por nós. Então a gente tem que praticar essa sanidade todo dia. Ah, mas Gilberto, amanhã eu preciso praticar a sanidade? Você acha que o maligno não vai tentar te corromper? Mesmo que você abriu a sua mente hoje, vai deixar o evangelho entrar hoje? Isso é igual uma roupa limpa. Para você manter uma roupa limpa, você tem que lavar ela de vez em quando. Né? De vez em quando você tem que ir lá jogar sabão, esfregar, tirar a sujeira. A nossa mente é a mesma coisa. De vez em quando você tem que ir lá lavar e deixar o evangelho te limpar. Todo dia uma renovação, todo dia a sanidade. Todo dia eu preciso receber o evangelho. Todo dia eu preciso colocar minha mente a serviço de Deus. Todo santo dia eu preciso. É igual uma roupa suja. Se você não lava, ela vai sujando, vai encardindo, daqui a pouco só serve para jogar fora. Vamos lavar nossa mente no sangue do Cordeiro. Deixa Deus entrar. Deixa Deus trabalhar. Deixa a sanidade todo santo dia. Quando vocês verem esses 12 passos aqui, não pensa que isso é para... eu agora já sei os 12 passos. Não, isso é para fazer todo santo dia, igual comer um pedaço de pão todo dia. O pão nosso é todo dia, o pão nosso de cada dia. Todo santo dia, por isso que Jesus falou, o pão nosso de cada dia. É a sanidade de cada dia. Todo dia minha mente precisa ser sã. Mas não por força dos homens, nem por força de mim mesmo, mas por força do Evangelho, por força da palavra de Deus, por força da minha fé, por força do que eu ouvi e praticar aqui, por força da verdade, por força da luz. Todo santo dia, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, feriado, dia santo, carnaval, festival, Pai Natal, não sei o que, todo santo dia eu preciso lavar e ter Deus trabalhando na minha mente. Todo santo dia. Por isso a gente acorda cedo e ora sem cessar. Por isso a gente vigia, por isso a gente ora, né? É simples de entender, gente. A caminhada é difícil, o caminho é estreito. Quem entrou para esse caminho, prepara a tua vida. Agora, se você é daqueles que, porventura, igual um que escreveu aí, fala, não, eu não quero viver essa vida sem bebida, não. Essa pessoa está preocupada com Deus? Essa pessoa é crente? Essa pessoa realmente, será que ela está realmente querendo se vincular a Jesus? Será que realmente ela quer seguir o caminho estreito? Não, ela não quer sair do prazer. Ela queria um tratamento, ou quer um tratamento, está em busca de um tratamento para conseguir beber pouco. Como se diz, não, eu quero o prazer, eu quero viver o prazer. Esse tipo de gente não é gente para os 12 passos. Esse tipo de pessoa é uma pessoa com a mente fechada, dominada, possuída, encardida, uma pessoa já teimosa, que nada tira ele daquele pensamento. Misericórdia com isso. E só Deus para cuidar desse ser humano. Nós aqui não. Nós temos a mente aberta para receber a sanidade todo santo dia. Todo santo dia. Dia sim, dia sim, dia sim, dia sim. Todo dia eu preciso da sanidade. E o que é a sanidade? Mensagem de Deus, voz de Deus, palavra de Deus, luz de Deus.
chegada de Deus, mensagem de Deus, promessa de Deus, o que Deus está fazendo, obra de Deus. Essa é a sabedoria de Deus. Vamos em busca, gente. Não é difícil, não. Depois esse próprio Deus dá força para a gente caminhar nesse caminho estreito. Não é fácil, não. É difícil. Caminhar nesse caminho estreito, Maurício, você está chegando aqui agora, meu filho. Vá sofrer para lá. Não é brinquedo, não. Nós não podemos mais nada. Não pode jogar, não pode meter, não pode gozar, não pode mais nada. Por isso que, ou santos ou nada, porque realmente uma vida de Deus hoje, uma vida de sanidade, hoje uma vida sem bebida, é quase que uma vida de santo. Para a gente é. Eu me considero, eu vou dizer a verdade, com um sacrifício imenso, porque a coisa que eu mais gosto na vida é mulher e bebida. E eu não posso fazer nenhum dos dois, por causa da instrução de Deus, da revelação de Deus. Porque essa é a ordem de Deus para mim. Meu filho, é aqui. É aqui. Ele é pai, eu tenho que obedecer. E Deus então vai dando força, vai dando caminho, vai abrindo outras portas, vai nos dando outras janelas, e vai nos dando alegria, vai nos dando a felicidade em outras coisas. Deus é pai, Deus provê, não preocupa não. Mas a sanidade todo dia, tem que praticar todo dia. Amém?